E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drake Tutoriais. E o vídeo de hoje será um vídeo especial, na qual vocês que gostam de jogos, gostam de jogar videogames e querem aprender como criar um jogo, hoje o vídeo será apenas explicando como é que você pode criar um jogo montando uma equipe. Como muitas pessoas aqui acompanham o canal, principalmente por causa dos tutoriais da RPG Maker, que é um programa muito simples para poder se criar jogos em 2D, então também pessoas já pediram para poder mostrar como é que cria uma equipe de jogos, como é que desenvolve um jogo do zero. Então o foco desse vídeo é exatamente isto. Então, primeira coisa que nós temos que saber é como começar. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é porque para se criar um jogo não é uma coisa simples que nem jogar um jogo. Criar um jogo é totalmente diferente de você jogar um jogo. Por quê? Para poder você criar um jogo é necessário que você tenha muito conhecimento e que você se dedique bastante. Como assim, Drax, se dedicar bastante? Criar um jogo não é nada fácil, pessoal. Você tem que ter muito conhecimento em diversas áreas e também você se dedicar bastante, principalmente no quesito estudar. Exatamente. Se você não gosta de estudar, você gosta de jogar muito, mas não estuda, não adianta de nada se você quer criar um jogo. É claro, tem plataformas simples como o RPG Maker, que várias pessoas conhecem, mas se você realmente quer se aventurar nesta área de criar um jogo de verdade que possa se comercializar, então você tem que se dedicar bastante e estudar. Então, agora o que nós vamos fazer? Como o foco desse vídeo é ensinar como criar um jogo e montar uma equipe de criação de jogos, o que é que você vai fazer? Primeiramente, saber quais são as funções de cada pessoa na equipe. Obviamente tem pessoas que criam um jogo sozinho, uma pessoa cria um jogo grande sozinho, mas na verdade o correto é você montar uma equipe. Então, se você não tem conhecimento completo de todas as áreas de criação de jogos, você pode muito bem montar a equipe com seus amigos ou com pessoas que você queira contratar mesmo. Então pergunta, quais são as áreas para se desenvolver um jogo? Vamos lá, anota aí. Primeiramente é necessário ter um produtor, depois um programador, um artista, um designer e um testador. Ou seja, ao todo são 5 pessoas para poder se desenvolver um jogo. Lembrando, não é obrigado ser 5 pessoas para desenvolver um jogo. Pode muito bem uma pessoa exercer o papel de 2 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, ele exercer 2 áreas diferentes. Mas para poder ter organização e um bom gerenciamento é necessário o quê? No mínimo 5 pessoas. Então vamos falar de cada um. Primeiramente, o programador. Pessoal, na verdade, ele é considerado um dos papéis mais difíceis para se desenvolver um jogo. Por quê? É necessário um grande conhecimento em uma vasta área de tecnologias diferentes, que seria linguagens de programação. Então, o que é que o programador tem que saber? Ele tem que saber linguagem de programação, ter um ótimo conhecimento em raciocínio lógico e matemática e também conhecer engines diferentes. Para quem não sabe, engines são motores gráficos, que nem o RPG Maker, o Unity, o CryEngine e outros diversos. Então ele tem que ter o conhecimento de tudo isso. Não só isso, mas também ele tem que saber mais de uma linguagem de programação. Por exemplo, o Minecraft, ele foi criado em Java e eu, como me formei em sistemas de informação, eu estudei Java. É claro, não o suficiente para poder criar um jogo tão complexo que nem Minecraft. Mas uma coisa que você tem que saber é que uma linguagem de programação não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que estudar, estudar, estudar. É que nem você aprender uma língua nova, que nem inglês, espanhol, francês, alemão, entendeu? É uma coisa totalmente nova. E ela nada mais é do que a junção de várias palavras diferentes que formam uma matemática. Ou seja, digamos, se você quer criar um jogo de tiro, você tem que colocar uma frase de uma linguagem de programação para que o personagem possa, ao apertar o botão, sair a bala da arma. E ao fazer isso, tem que criar outra linguagem para poder a bala se deslocar de um canto para o outro, criando também a física com velocidade. Também com outra linguagem, fazer com que ele, ao atingir o alvo leve dano. E ao fazer isso, o alvo possa morrer. Entendeu? É muita coisa que você cria em pequenas circunstâncias de um jogo. Então, saiba, o programador é o que mais se dedica praticamente. Ele não pode se prender apenas a uma linguagem, possui diversas linguagens, que nem Java, JavaScript, C++,
C Sharp, PHP, diversas linguagens diferentes. Quanto mais ele souber, melhor vai ser o conteúdo dele, melhor vai ser para poder criar um jogo melhor ainda. Resumindo, então o programador passa o dia apenas digitando código. Agora vamos falar do designer. Muitas pessoas pensam que o designer ele vai pintar e modelar todas as coisas do jogo, mas não. O designer nada mais é do que um intermediário para falar com o programador e também com o artista, que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá, o que é que o designer faz? Primeiramente, o designer vai estruturar o jogo. Como assim estruturar? Por exemplo, ele vai definir como é que é os personagens, a arte dos personagens, como é que vai se montar o mapa, como é que vai ser o local do mapa do jogo. Ou seja, praticamente o design tem que ser muito criativo, muito mesmo. Porque ele que vai colocar, por exemplo, em uma cozinha de um jogo de terror, ele vai definir, aqui tem que ter um copo, tem que ter um prato sujo, tem que ter um pedaço de gente morta no chão, entendeu? Tem que ser esta ideia. E ele é o que passa mais tempo conversando com o produtor do jogo. Porque o produtor, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele comanda toda a equipe. Então o designer tem que receber o feedback do produtor para, assim dizer, programador, eu quero que você programe para quando o jogador atirar, aconteça isso. Então o programador apenas recebe ordens para poder digitar o código. Ou seja, o feedback nada mais é do que a opinião do produtor. Se o produtor quer uma coisa, o designer vai ter que, então, a partir do que o produtor quer, criar o jogo para mandar o programador e o artista fazer aquilo. Então, o designer nada mais faz do que simplesmente ficar criando as artes e conceitos do jogo. Então, ele que vai definir praticamente a vida do jogo. Então, o designer passa o dia todinho fazendo rabisco, desenhando locais, fazendo artes conceituais para poder mandar no programador e no artista. E agora vamos falar do artista. O que o artista faz? O artista nada mais faz do que simplesmente modelar e pintar todo o jogo. Ou seja, ele tem que ter muito conhecimento em 3D e 2D. Como assim 3D e 2D? O 3D e 2D são as dimensões do jogo na qual, por exemplo, um jogo que nem Counter-Strike, que nem Witcher 3, que nem Mario atualmente, eles são em 3D, ou seja, o artista tem que ter conhecimento em softwares de 3D que nem o Maya, 3D Studio Max, Blender, acho que ninguém usa Blender hoje em dia. É por isso, na minha opinião, o artista é a segunda posição mais complicada, porque ele também tem que estudar muito arte. Porque para poder fazer um jogo bem feito, os personagens têm que estar bem feitos. Então se você vê um personagem de um jogo com a cara toda lisa, com os olhos tortos, não faz sentido, entendeu? É por isso que ele tem que transmitir a arte e o realismo pro jogo. Então o artista ele também tem que ter conhecimento, tanto na área tecnológica como manual. Como assim tecnológica e manual? Ele tem que saber tanto desenhar à mão, os conceitos, as artes, toda a pintura, também desenhar digital, pegar uma mesa digitalizadora ou uma Cintiq, uma tela e tudo, e ele fazer toda a arte, entendeu? E tem que ter conhecimento em ambos, no digital e no manual. Ou seja, o que é que o artista fica fazendo o dia todo? Ele praticamente fica recebendo ordens do designer. Por exemplo, o designer vai pedir o seguinte: ei artista, tá aqui uma folha de uma arte de uma xícara e eu quero que você faça a modelagem e coloque na mesa daquela fase 2. Praticamente ele fica o dia desenhando e modelando. Vamos falar agora do testador. Na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas, é a profissão mais simples que tem. Ele vai simplesmente testar os jogos. Ou seja, fulaninho, vamos, olha assim, testa aqui o jogo, joga pra mim. Aí fica jogando e testando. Mas não se engane, o testador não vai ficar só deitado no sofá jogando. Não é bem assim. O testador vai ter que ter conhecimento em programação e um pouquinho de arte. Porque ele que vai dizer a parte final. Por exemplo, se por acaso ele tem um jogo de tiro e atirou, só que teve um pequeno erro na física, ele tem que definir qual é o erro e como é possível ajeitar esse erro. Além do mais, o que é que o designer faz para o testador? Existe uma coisa chamada levantamento de requisitos. O que é o levantamento de requisitos? Por exemplo, se a equipe está criando uma fase na qual é debaixo d'água, aí temos que definir os seguintes requisitos. Requisito 1, o personagem tem que morrer durante tantos segundos, se não respirar. Requisito 2, requisitos 2, a física tem que ficar mais simples, ou seja, quando ele pular debaixo d'água, tem que pular mais alto. Requisito 3,
tem que haver peixes que quando ele se encosta com o jogador, eles fujam. Requisito 4 e assim por diante, pessoal. Ou seja, tem uma lista de requisitos. Aí o testador tem que analisar esses requisitos, ele tem que jogar cada coisinha, avaliar se tem cada bug e assim por diante. Ou seja, ele não vai simplesmente ver também só os requisitos, ele vai ter que fazer coisas que nem estão no requisito e analisar para saber se tem algum problema no jogo. Ou seja, ele tem que saber se está tudo certo. E tem que fazer isso constantemente durante a criação. Por quê? Porque se fazer tudo no final, muitas vezes não tem como voltar atrás. E é por isso que ele tem que avaliar constantemente o jogo. Só que isso eu vou falar mais tarde. Agora vamos falar do quê? O produtor. O que seria o produtor? O produtor é o que vai comandar a equipe. E ele também pode definir o roteiro, ele pode definir também como é que vai desenvolver o jogo. Ou seja, ele é praticamente o diretor também. O produtor tem que constantemente ver com o designer como é que está desenvolvendo o jogo, para também saber o que é que está de errado, o que é que está bom, o que é que está ruim e assim por diante. Então o produtor não é mais do que o chefe, o líder da equipe. Não só isso, mas o produtor tem que ter conhecimento também um pouco em programação, gosto de programação, de arte, modelagem e designer. Ou seja, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Porque para saber como é que programa alguma coisa, saber se pode programar aquilo, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento também. Por exemplo, você pediu o seguinte: eu quero que vocês criem um gigante, sei lá, 50 vezes maior do que o jogador e tudo. Só que durante a criação, o jogo não consegue carregar toda a renderização desse personagem, desse monstro. Ou seja, tem que saber se aquilo é possível ou não. E para saber se é possível ou não, ele tem que ter um conhecimento daquilo. Então imagine só, ele escreveu todo o roteiro do jogo, para quando chegar na hora de programar não dar certo, aí vai ter que mudar todo o roteiro e mudar toda a estrutura do jogo. E aí, agora? É por isso que o produtor tem que ser um líder, na qual ele tem o conhecimento de cada coisinha. Além do mais, ele tem um bom conhecimento em gerenciamento e também comunicação. Então, pessoal, agora vamos falar do escopo do desenvolvimento do jogo. É o seguinte, eu não vou definir uma técnica específica, nem uma tecnologia específica, mas vou falar mais do conceito. O que seria o escopo do desenvolvimento? Seria simplesmente você saber, tal dia tem que programar tanto. Tal dia tem que testar tanto, tal dia temos que desenvolver tanto. Ou seja, a cada uma semana nós temos que desenvolver uma fase, testá-la e, dependendo se houver bugs, corrigi-la aí na semana. Ou seja, tem um cronograma. É por isso que muitos jogos, às vezes, eles passam anos, porque eles preferem passar anos planejando, testando, do que simplesmente fazer tudo do jeito e jogar. E alguns jogos às vezes atrasam 1 ano, 2 anos, por vários motivos, mas às vezes atrasa o desenvolvimento. Então é por isso que o escopo tem que definir exatamente isso. O tanto que tem que se fazer, o que tem que se fazer e concluir aquilo que você planejou fazer. E obviamente o produtor e também o designer, ele pode criar o escopo. Então vocês da equipe vão criar o escopo. Por exemplo, eu quero que em uma semana nós trabalharemos 10 horas e também nós vamos desenvolver no mínimo uma fase e também vamos testar essa fase e corrigir os bugs em uma semana. Se na possibilidade de ocorrer imprevisto, de atrasar, na semana seguinte tem que correr atrás para poder correr atrás do prejuízo, corrigiu da semana passada e dessa semana para não atrasar mais ainda. Então é por isso que o produtor tem que ter muito conhecimento em gerenciamento, para ele saber como desenvolver o escopo do desenvolvimento. Entenderam? É claro, tem pessoas que desenvolvem jogos sem nem utilizar escopo, mas é claro que eu estou dando aqui dicas para você desenvolver um jogo bem feito, não na tora e olha se deu certo, se não deu tudo bem. Não é bem assim. A ideia é que você faça um jogo bem feito, na ideia certa, com os conhecimentos que eu já aprendi. Então, terminando, após vocês definirem qual vai ser a engine, ou seja, se vai ser o RPG Maker, o Unity 3D, o CryEngine, você agora vai desenvolver também as pessoas que vão fazer parte da sua equipe. É claro, cada um tem que se dedicar igualmente e também se comprometer para poder chegar ao fim e terminar. Porque, por acaso, imagina só, o programador estava desenvolvendo a linguagem. Nem o produtor, nem o designer, nem o artista, nem o testador sabe programar. Só o programador sabe. Aí ele saiu da equipe. Aí pronto, quem é que vai saber o que é que ele fez? E vou chamar outro programador, nem outro programador talvez saiba o que ele estava fazendo. Porque uma linguagem, para poder você entender o que você já estava fazendo da metade para o fim, é muito complicado e não é a mesma coisa. É por isso que às vezes muitos jogos trocam de produtora e fica cheio de bug, entendeu? Isso acontece direto. Então, após definir
as pessoas que vão exercer cada papel, você vai ter que pôr em prática o escopo. Então, a partir disso, você vai criar o seu jogo. Então, pessoal, praticamente está aqui as dicas de como você vai criar um jogo indie. Obviamente, tem pessoas que utilizam outros métodos e tudo, mas isso aqui é praticamente o conceito padrão para todos, entendeu? Para o desenvolvimento de jogo indie, este é o padrão. Obviamente, você pergunta, Drake, eu não sou bom artista, não sei programar, não sei fazer nada, então eu vou dar uma dica. Eu tenho uma série de mais de 200 tutoriais de um programa chamado RPG Maker. O que ele é? É um programa na qual você pode criar um jogo 2D, um jogo simples, estilo jogo do Super Nintendo, jogo do Mega Drive, do Nintendinho e assim por diante. Obviamente é uma coisa bem simples, mas você tem que partir do simples para poder ir para o avançado, entendeu? Então a dica que eu dou é, veja tutoriais que eu vou deixar até na descrição do vídeo, a playlist, e confira lá, porque você vai ter conhecimento, entender cada coisinha. E quando você conseguir criar um joguinho no RPG Maker, você vai poder partir para engines mais complicados, que nem o Unity 3D, que nem um jogo do zero em Java, que nem o Minecraft, entendeu? Tudo é possível, basta você estudar e se dedicar, certo? Então, pessoal, é isso. Clique em gostei aqui embaixo se gostou. Comente o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu posso partir para outros conhecimentos interessantes que vocês possam interessar. E, obviamente, caso você não acompanhe o canal Dractoriais, basta inscrever-se aqui embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Para mais vídeos como este, clique nos vídeos na direita. Se inscreva no canal para acompanhar também vídeos de comédia e me acompanhe também nas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo. Então vejo você na próxima. Até mais!